Quando a gente fala de instalações elétricas industriais, o sucesso de um projeto vai muito além do que está no papel. O que vale mesmo é a capacidade de resistir ao mundo real. Hoje vamos mergulhar fundo em como escolher os componentes certos, aqueles que vão não só sobreviver, mas prosperar nos ambientes mais desafiadores que existem. Pois é, a grande questão é sempre essa, né? Porque, vamos combinar, no papel, na planta, tudo parece funcionar perfeitamente. Mas a história muda completamente quando a gente pisa no chão de fábrica. É lá que o projeto vai encarar os seus verdadeiros adversários. E olha, eles não dão trégua. O primeiro deles, a água. E ela aparece de várias formas, viu? Pode ser aquela umidade constante no ar, podem ser os respingos de algum processo industrial ou até jatos de altíssima pressão usados na limpeza do maquinário. Em seguida, vem a poeira, partículas que podem ser super perigosas, como um pó metálico, que é condutivo, ou que podem ser simplesmente abrasivas. O fato é que ela entra em todo lugar, vai se acumulando e acaba prejudicando a isolação e até a dissipação de calor dos componentes. E para fechar essa tríade, os impactos. Sabe como é? Uma ferramenta que cai, peças sendo movimentadas, a vibração constante das máquinas. Cada um desses fatores é uma ameaça real, diária, tanto para a segurança quanto para a continuidade da operação. Bom, então vamos organizar as ideias. Nosso roteiro de hoje vai direto ao ponto, do problema à solução. Primeiro, vamos entender quem é esse inimigo invisível. Depois, vamos decodificar a linguagem da proteção, fazer uma simulação de análise em campo, ver como escolher a blindagem certa e, no final, entender por que isso tudo é um baita investimento e não um custo. Muitas vezes, o maior inimigo é aquele que a gente nem vê direito. Estamos falando de umidade, de substâncias corrosivas, da poeira fina e da vibração. São forças que estão ali, atuando em silêncio, dia após dia, testando os limites de cada parafuso, de cada componente da instalação. E ignorar esses adversários ambientais simplesmente não é uma opção. Deixar de pensar neles lá na fase de projeto é a receita certa para paradas não programadas, custos de manutenção que vão às alturas e, o mais grave de tudo, colocar em risco a segurança das pessoas. Mas, felizmente, a engenharia tem uma linguagem universal para combater esses inimigos. São os famosos códigos IP e IK. Pense neles como ferramentas essenciais para a gente especificar, com precisão cirúrgica, o nível exato de proteção que um componente precisa ter. Vamos começar pelo código IP, ou grau de proteção de ingresso. Ele é basicamente a nossa primeira linha de defesa contra dois dos adversários mais comuns que a gente já viu, sólidos e líquidos. E a estrutura dele é simples e, ao mesmo tempo, genial. O primeiro algarismo, ele nos diz o quão bem o invólucro, a carcaça do equipamento, protege contra a entrada de poeira e objetos, e também contra o contato acidental com partes energizadas. Já o segundo algarismo, esse define o nível de resistência à entrada de água. Agora, olha que interessante a precisão dessa classificação. O primeiro dígito vai de 0, que é nenhuma proteção, até 6, que significa totalmente a prova de poeira. Um IP2X, por exemplo, já impede o acesso com um dedo. O segundo dígito também vai de 0 a 8. Um IPX5 protege contra jatos d'água, enquanto um IPX7 já permite até uma imersão temporária. É uma linguagem muito precisa. Ok, mas e a proteção contra porradas, contra impactos? Para isso, existe o código IK. Ele serve para quantificar em joules a resistência de um invólucro a choques mecânicos. Um fator importantíssimo em ambientes industriais, onde, convenhamos, tudo pode acontecer. E essa tabela mostra a escala de forma bem clara. Um IK02 é o que se espera de uma proteção básica. Agora, quando a gente sobe para um IK07, que suporta um impacto de 2 joules, já estamos falando de uma proteção reforçada. E ao chegar em IK08 e IK10, bom, aí o negócio fica sério. São componentes super robustos, feitos para aguentar impactos severos, típicos de áreas de produção pesada ou até mesmo locais públicos. Certo, com a teoria toda na cabeça, vamos para a prática. Como um engenheiro ou projetista de fato aplica esse conhecimento no mundo real? Vamos fazer uma simulação rápida de uma análise em campo. O processo é bem metódico e segue 3 passos bem lógicos. Primeiro, o mais importante, observar atentamente o ambiente. Segundo, classificar as ameaças que foram identificadas, seguindo as diretrizes de normas como a NBR 5410. E terceiro, com base nessa classificação, selecionar a proteção IP e IK que o equipamento precisa ter. Para a coisa ficar bem concreta, vamos imaginar um cenário industrial clássico. Uma área de usinagem, um lugar cheio de máquinas, fluidos de corte e muita movimentação de materiais.
Ao observar esse ambiente, a gente logo identifica 3 grandes desafios. Pela NBR 5410, eles seriam classificados assim: a presença de jatos de água, classificada como AD5, a presença de poeira condutiva em quantidade significativa, AE4, e, por fim, condições severas de impacto, que seriam AG3. Pronto, essas são as nossas variáveis do problema. E agora vem o pulo do gato. Como a gente traduz essa análise de campo, essa observação, numa decisão de engenharia de verdade? Como que se escolhe a blindagem certa para os equipamentos? A conexão é totalmente direta. Para resistir aos jatos de água, o AD5, e à poeira, o AE4, vamos precisar de, no mínimo, um grau de proteção IP55. E para aguentar os impactos severos, o AG3, a escolha tem que ser de, no mínimo, IK08. Viu só? A análise do ambiente dita a especificação do componente. Não tem mágica. E isso vale para tudo, hein? Painéis elétricos, tomadas industriais e, claro, motores. Um motor com grau de proteção IP55, por exemplo, ele já nasceu projetado para operar num ambiente com poeira e com jatos de água, garantindo que o coração da produção continue batendo sem parar. Essa citação resume toda a filosofia por trás disso. Não é sobre gastar mais para ter a maior proteção possível e nem sobre economizar e colocar algo frágil. É sobre a adequação. A proteção ideal é um espelho perfeito das condições reais do ambiente de operação. E isso nos traz a questão final, que talvez seja a mais importante: a grana, o custo. É muito comum pensar que um invólucro mais robusto, com mais proteção, é só um gasto a mais. Mas a verdade é exatamente o contrário. Então, o ponto-chave é esse. Aquele investimento inicial num componente com a proteção adequada se paga, e se paga muito rápido. Essa economia vem de onde? Vem da redução de paradas inesperadas, dos gastos muito menores com reparos, do aumento da vida útil dos equipamentos e, o mais importante de tudo, da garantia de um ambiente de trabalho infinitamente mais seguro. E no fim das contas, a pergunta que fica é: na hora de especificar um projeto, o objetivo é só cumprir o requisito mínimo da norma, só para ter o papel assinado? Ou é construir um sistema resiliente, durável e que esteja de fato preparado para os desafios que a realidade inevitavelmente vai impor? A resposta para essa pergunta é o que define a verdadeira qualidade e o sucesso de qualquer instalação elétrica.